Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, conectados na fé. Aqui nós estamos. Que Deus te abençoe. 26º domingo do tempo comum. Vamos ouvir a palavra de Deus desse domingo, para que a palavra possa tocar o nosso coração e assim sejamos motivados também a estarmos cada vez mais na presença desse Deus que tanto nos ama. Hoje eu quero usar aqui com vocês já a liturgia para que a gente acompanhe o evangelho desse final de semana, que é um evangelho muito bonito e muito importante também. Tá bom? Vamos lá. O Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Acabamos de ouvir então o evangelho desse final de semana. Eu fiz questão de mostrar as letras do evangelho desse final de semana, porque é um evangelho longo, mas ao mesmo tempo muito profundo, porque fala de algo extremamente importante, duas realidades que nós muitas vezes não falamos tanto, mas que precisamos elencar e saber que elas existem. Primeiro o céu, claro, lógico, mas também o inferno. E é por isso que aqui a palavra de Deus desse final de semana nos colocou diante desse homem rico, um homem que esbanjava os seus bens, que aproveitava, que tinha toda uma realidade na qual ele não se importava com esse pobre Lázaro, né, que ali tem. Primeiro, o homem rico não tem nome, depois o Lázaro aparece como sendo esse com nome. Os dois morrem. Importante a gente entender isso também, né? Todos nós vamos morrer. A morte faz parte da nossa realidade e é por isso que é importante nós tomarmos consciência disso e nos preparando para esse encontro com o nosso Senhor. E diante disso, são duas realidades que nós temos que ter consciência. A partir da nossa morte, aquilo que nós construímos aqui, nós levaremos ou para o céu ou para o inferno. E aí que está. É nessa realidade que eu quero te convidar a você a pensar. Será que nós estamos nos preparando mesmo para ir para o céu, como foi a realidade desse homem chamado Lázaro, que aqui na terra sofreu, padeceu todas as necessidades, mas foi levado para junto de Deus? Que aquele homem que não tem nome, o homem rico, ele foi levado para a região dos mortos. E lá, no meio das chamas, ele pede para que pai Abraão mande Lázaro molhar a ponta do dedo para colocar na sua língua, porque ele estava nessas chamas, nesse lugar de tormento. E aqui algo interessante, porque esse homem, mesmo depois da morte, continuou prepotente, arrogante, mandão,
querendo mandar ainda no coitado do Lázaro, que agora já não pertencia mais àquela realidade dele, e ele ainda insistindo. Então aqui é importante que a gente tenha consciência disso. Depois um outro detalhe, não tem como, a partir de uma escolha, nós voltarmos atrás. Uma vez feita a escolha, se nós desejamos o céu, queremos o céu na eternidade, isso não tem como voltar atrás. Ou ao contrário, se você não está buscando fazer valer e escolher o inferno, não tem como voltar mais atrás. Então por isso que lá fica muito claro que existe um abismo entre essas duas realidades, na qual o Abraão avisa, olha, não tem como sair daqui e nem ir ao teu encontro, porque existe um abismo entre nós. Depois também essa realidade dos mortos, porque o cara lá no inferno pede para que o pai Abraão mande Lázaro voltar para a vida para avisar a família dele. E aí o pai Abraão diz, olha, não tem como. Não tem como fazer isso, porque não tem realidade, não dá para voltar. Mesmo que os mortos ressuscitem, eles não vão acreditar, porque eles têm os profetas, eles têm Moisés que os escute. Então, meus irmãos, que nós tomemos consciência disso. Qual que é a realidade que nós estamos buscando? Desde já aqui na terra nós somos chamados a vivermos para o céu, prepararmos aqui na terra para vivermos depois junto de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa tocar no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, Padre. Fiquem com Deus.